Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Fajan e nesse vídeo a gente vai falar sobre a investigação social, uma das últimas etapas no concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Esse é mais um vídeo daquela nossa série, onde eu mostro para vocês o principal erro que os candidatos cometem em cada uma das etapas do concurso para a Polícia Militar de São Paulo. Como vocês sabem, o concurso da Polícia Militar aqui de São Paulo, ele é composto por 6 etapas. Você tem que passar em todas elas para conseguir conquistar a sua vaga. Essas 6 etapas são prova de escolaridade, teste físico, exame médico, exame psicológico, investigação social e a análise de documentos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a investigação social. Uma coisa que é importante, causa dúvida em muitos candidatos, é em relação à investigação social e à análise de documentos. São etapas diferentes, realizadas por departamentos diferentes na Polícia Militar, mas que ocorrem simultaneamente. Leandro, como assim? Funciona da seguinte maneira: se você é um candidato, está participando do concurso e foi aprovado no exame psicológico, a quarta etapa do concurso público, você vai ser convocado para a investigação social e análise de documentos. São 2 etapas que você vai fazer ao mesmo tempo. Então você vai na Polícia Militar, vai receber orientação sobre a investigação social e ao mesmo tempo, no mesmo dia, você também vai receber orientação referente à análise de documentos. Quando você tiver que entregar toda essa papelada, você vai ter que entregar a papelada da investigação social para o departamento da IS, que é uma área específica. E no mesmo dia, você também vai ter que entregar a papelada da análise de documentos, que é em outro departamento, são outros policiais, outra área da Polícia Militar. Mas tudo é feito no mesmo local, no mesmo dia, é feito simultaneamente. Isso causa uma dúvida gigantesca nos candidatos. Ele acha que é a mesma coisa. Quando a gente fala em investigação social, ele pensa que é apenas o quê? O formulário e aquela pesquisa que a Polícia Militar vai fazer. E que toda a documentação que ele precisa entregar, cópia de RG, CPF, certidões e tudo mais, é para a etapa de análise de documentos. Não é assim que funciona, pessoal. São etapas diferentes. A análise de documentos, ela vai exigir documentação, como cópia de RG, CPF e várias outras documentações para você, e ela também vai exigir o preenchimento de alguns formulários da etapa de análise de documentos. É uma coisa. A investigação social, por sua vez, também vai pedir para vocês o preenchimento do formulário de investigação social, que é um livro praticamente, várias e várias páginas ali, mais de 60 questões que vocês vão ter que preencher. E além desse formulário, ela também vai pedir documentação, como cópias de RG, CPF, certidões, atestados e várias outras documentações. Ou seja, muitos documentos você vai precisar entregar tanto para a investigação social, como também para análise de documentos. E é aí onde a dúvida, o problema acontece. Tem candidato que vê em 2 lugares o mesmo. Por exemplo, cópia do RG. Ah, mas eu já peguei a cópia do RG. Mas às vezes ele pegou a cópia do RG da análise de documentos. Ele acha que está vendo duplicado aquela informação, que não precisa. Precisa sim. Você vai levar um RG para análise de documentos, mas tem que levar uma outra cópia para investigação social. E é aí onde muitos se confundem. Então é importante você entender isso logo no início do vídeo. Investigação social e análise de documentos são etapas diferentes. Hoje a gente vai falar sobre a investigação social. Na semana que vem a gente fala sobre a análise de documentos. Mas hoje eu vou falar com vocês referente à investigação social, que é muito mais difícil, é muito mais complicado, é claro, porque a análise de documentos é uma etapa mais tranquila. Beleza? Bom, então vamos lá. Atendendo aos pedidos dos usuários aqui que acompanham os nossos vídeos pelo YouTube, muita gente pediu o quê? Para a gente falar referente a multas. Multas de trânsito, Leandro. Reprova, em qual situação, como é que funciona tudo isso. Então esse vai ser o assunto principal do nosso vídeo. Mas todos os vídeos são referentes ao quê? A um principal erro. Qual é o principal erro que um candidato comete na etapa? Então, eu preciso falar para vocês um erro que muita gente comete na investigação social. Geralmente, o erro que a maioria dos candidatos cometem na etapa de investigação social, que acabam, infelizmente, custando a sua vaga no concurso, é seguir orientação errada. Infelizmente, existe muito disso acontecendo. E muitas vezes, as orientações que um candidato recebe, não é que a pessoa que acabou orientando, passando uma informação errada, equivocada para ele, quis, de certa forma, prejudicar. Muitas vezes não, a intenção foi boa. A pessoa, na verdade, ela não tinha um real conhecimento do que realmente funciona, do que realmente é realizado na Polícia Militar. Eu vou te dar um exemplo, você vai me entender, antes da gente entrar no assunto das multas e falar sobre outros temas também importantes de investigação social. Sabe o que é muito comum? Investigação social, todo mundo sabe. O que mais reprova é o quê? Omissão de dados. Tá? Isso é o principal motivo de reprovação da investigação social. O que seria omissão de dados? O candidato não colocar uma informação.
Quando a polícia descobre, ela vai lá e reprova. Ela alega que ele fez isso de má fé, omitiu dados importantes para a investigação, dessa forma ele atrapalha, né, dificulta o andamento da investigação e isso é motivo de reprovação, previsto no edital. Leandro, qualquer informação que eu omitir reprova? Qualquer informação que você omitir pode reprovar. Não é que reprova direto. Investigação social, pessoal, não é matemática. 2 mais 2 são 4 e acabou. Não, não é assim que funciona. É interpretação, é avaliação. O policial que vai fazer a sua investigação, ele vai analisar tudo aquilo para tomar uma decisão. Então tem casos que a polícia releva, tem casos que não. Tudo vai depender do contexto geral, não tem como te garantir como é que funciona. Isso vai muito mais além, a gente precisa entender, conhecer, saber o porquê que não colocou. É algo um pouco mais complexo, não é, como eu te disse, uma fórmula de matemática que é sempre a mesma coisa e sempre vai funcionar e sempre vai dar certo. Não é tão simples assim, certo? Agora vamos lá. Omissão é sim algo muito perigoso e é algo que reprova e muito os candidatos. O problema é que é o seguinte, a omissão, pessoal, ela reprova pela omissão e não pelo fato. Eu vou te dar um exemplo que infelizmente aconteceu com um de nossos alunos aqui do site. Era aluno do nosso site, estudou com a gente pro psicológico, chegou na etapa final de investigação e reprovou, infelizmente, por uma besteira, por algo que ele não deu muita atenção e acabou sendo prejudicado. Vou te explicar de uma forma bem simples, sem citar o nome do candidato, é claro, respeitando ali a sua privacidade. Mas na parte do formulário, que pedia para relacionar todos os veículos que ele possuía, ele relacionou a moto, ele relacionou o carro, mas ele acabou esquecendo de relacionar o engate. Sabe aqueles engates? Geralmente a turma que vai levar a moto, muitas vezes vai levar jet ski, enfim. Vou mostrar até na tela para vocês entenderem, visualizar exatamente do que eu estou falando. Enfim, ele tinha um negócio desse. Isso daí é considerado um veículo, isso daí tem um documento. Né? Isso daí tem uma placa específica, não é a placa do seu carro que você usa, ele tem uma placa, ele tem um documento, é considerado como se fosse um veículo. Ele tinha um desses, mas ele não usava, ficava guardado no fundo da casa dele, ele não utilizava. Na hora de relacionar os veículos, por falta de atenção, ele esqueceu de colocar esse engate, ele colocou apenas o carro e a moto, esqueceu de colocar isso daí. Polícia Militar interpretou que ele omitiu esse fato e reprovou ele por omissão. Leandro, tinha algum problema? O documento estava atrasado? Tinha multa? Tinha algo de errado? Não, estava tudo certo, o documento em dia, não tinha nenhuma multa, estava tudo em perfeita condição. Então por que raio a Polícia Militar reprovou o cara? Pela omissão. Ela não reprova pelo fato, ela reprova pela omissão, pelo fato de não ter colocado a informação no formulário. E aconteceu, infelizmente, com um dos nossos alunos. Então, o que eu quero explicar para você é o quê? Omissão reprova. É grave. Não acredite nessa conversa de que tal coisa é irrelevante para a polícia. Isso é muito comum. Eu vou te dar um exemplo agora que acontece com muitas pessoas. O candidato fala assim, Leandro, eu lembro que eu tive um boletim de ocorrência muitos anos atrás, coisa boba, uma discussão, o cara foi lá, fez um boletim contra mim, disse que eu ameacei ele, na verdade eu não ameacei, deu em nada, deu em pizza, porque de fato eu não tinha feito nada de errado, o boletim nem foi adiante, enfim, foi muitos anos, hoje em dia, inclusive, sou amigo da pessoa, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas aí o formulário, ele pede para eu relacionar todas as ocorrências policiais que eu já fiz parte. E eu não lembro data, não lembro o número do boletim, eu não lembro nada. O que eu fiz, Leandro? Eu fui na delegacia. Fui até a delegacia conversar com o policial que estava de plantão lá no dia, expliquei a situação para ele, estou no concurso de investigação social, o pessoal reprova por omissão, passei tudo isso para ele e ele disse para eu não me preocupar. Ele não me deu as informações, ele nem pesquisou no sistema o meu boletim de ocorrência. Eu pedi para ele, ele nem pesquisou. Ele disse que não se preocupa. Esse boletim, como ele não foi para frente, não é um boletim de natureza criminal ou coisas nesse sentido, é irrelevante. Essa palavra é perigosa, é irrelevante para a investigação social. Pessoal, quem determina o que é ou não é relevante é a Polícia Militar. É o policial que vai fazer a investigação social, somente ele. Não é o policial que está lá de plantão na delegacia que sabe o que é ou não é relevante. A investigação da Polícia Civil, ela é muito mais simples do que a investigação da Polícia Militar. Então, isso é importante para você saber. Muitas vezes, um próprio policial militar vai falar isso para você. Não, isso é irrelevante, isso, não se preocupa com isso não. Porque provavelmente quando ele fez o concurso dele, ele não tinha nada, ele passou numa boa, ele não viu dificuldade. Mas ele não tem a menor ideia de como que funciona todo esse processo de investigação social. Ele conhece pouquíssimos casos sobre isso. Isso é perigoso. Cuidado quando alguém te falar, isso é irrelevante. Quem determina o que é e o que não é relevante é somente a Polícia Militar, mais especificamente o policial que está fazendo a sua investigação. Isso pode sim te reprovar, porque existe uma ocorrência policial, você sabe que isso aconteceu e você não relatou isso no formulário. Isso pode te reprovar. Lembra do exemplo que eu dei no começo do vídeo? Que eu falei que o rapaz reprovou simplesmente porque não colocou que tinha aquele engate. Você imagina você não colocar que tem um boletim de ocorrência contra você. É muito pior. Concorda comigo? Vamos colocar na balança
Não é muito pior? Você acha mesmo que é irrelevante? Cuidado com essas orientações. O maior erro que o candidato comete é, infelizmente, seguir orientações equivocadas, seguir orientações erradas a respeito do que é ou não é importante na investigação social. Isso, infelizmente, pode acabar com o seu sonho de conquistar a sua vaga na Polícia Militar. Bom, dito isso, então você precisa tomar muito cuidado com omissões. Claro, não dá para eu ficar explicando por aqui todas as situações possíveis. Pessoal, o formulário de investigação ele tem mais de 60 questões, ele é um livro praticamente. Existem situações, N situações possíveis em cada uma das questões desse formulário. Não tem como eu prever tudo o que pode acontecer por aqui. Cada caso é um caso diferente. Então não dá para eu ajudar todos os que estão assistindo nesse vídeo explicando por aqui. Se você tem uma dúvida específica, é claro, se você for aluno do site, manda, a gente vai te orientar, vai te explicar como você se preparar. São coisas mais específicas. O que é importante você entender é tomar cuidado com omissão. Omissão é o principal motivo de reprovação na Polícia Militar. Tudo bem? Aí você vai me falar, Leandro, se eu não posso omitir, então eu devo colocar. Se eu colocar, tá tudo certo? Não é bem assim. Depende do fato. Se aquele aluno que eu dei para vocês o exemplo no começo da aula tivesse colocado, estaria tudo certo. Ele não teria nenhum motivo para reprovar, porque a documentação estava vindo, estava tudo ok. Ele não teria motivo para reprovar por causa daquilo. Ele reprovou apenas pela omissão. Agora não é assim em todos os casos. Eu vou te dar um exemplo diferente. Leandro, eu tive um problema uma vez numa empresa que eu fui demitido por justa causa. Não vou colocar essa empresa. Posso reprovar? Claro. Você pode reprovar por omissão, você escondeu esse emprego que você teve. Ah, Leandro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa empresa para não reprovar pela omissão, mas aí você vai reprovar pela demissão por justa causa, o que é um motivo previsto no edital. Quem é demitido por justa causa, reprova na investigação social. Leandro, o que eu faço então? Coloca, para você não reprovar na omissão. Coloca, vai reprovar. Reprovou, você tem que estar com ação judicial. Não tem outra saída. Pela Polícia Militar, você não vai conseguir. Porque o edital é claro, se você foi demitido por justa causa, você reprova. É uma regra específica. Leandro, eu fui demitido por justa causa, mas injustamente. Eu entrei na justiça contra a empresa e eu reverti isso, tanto que eu saquei fundo de garantia, peguei todos os meus direitos, eu reverti essa justa causa na justiça. Nesse caso não foi justa causa, concorda comigo? Não foi justa causa. A única coisa que eu acho que talvez seja legal você explicar é passar tudo isso bonitinho no formulário, deixar claro, foi um abuso por parte da empresa. Em nenhum momento você deu nenhum motivo para ter sido demitido por justa causa, tanto que na justiça você comprovou isso e teve todos os seus direitos garantidos, mas não foi justa causa, concorda comigo? Não foi justa causa. Agora, quando é uma demissão por justa causa, não tem jeito, você vai reprovar. Nesse caso, a saída seria recorrer judicialmente, através de um advogado, enfim, aí é outra história, não dá pra gente ficar explicando nesse vídeo para não se alongar muito. Tudo bem? Esclarecido esse caso da omissão, então a omissão ela é perigosa, ela pode reprovar, mas não é que se você coloca no formulário tá tudo muito bom, tudo muito bem, não é bem assim que funciona. Depende do fato, a polícia vai analisar e às vezes, infelizmente, mesmo colocando, você vai reprovar, porque é um fato previsto como reprovação do edital. Bom, então agora vamos sair um pouquinho dessa parte da omissão, vamos entrar aonde todo mundo pediu, falar sobre multa de trânsito, que é uma preocupação da maioria, acredito que, sei lá, mais da metade dos candidatos deve ter esse problema, em algum momento já tomaram alguma multa, né? Bom, vamos lá. Multa de trânsito reprova? Reprova. Pode reprovar, não é que toda multa reprova. O que o edital diz? Vamos dar uma olhadinha antes que venha a turminha do irrelevante, tá? Antes que venha a turminha falar, Leandro, isso é absurdo, não pode reprovar. Multa de trânsito é irrelevante, não interfere na... Porque o pessoal só quer saber se interfere para trabalhar armado. É uma maravilha, né? O pessoal acha que para ser policial você só precisa ter condição de trabalhar armado. Só isso que importa. Você pode trabalhar armado? Então vem ser polícia. Não é assim que funciona. Tem várias outras coisas que são exigidas, que são levadas em consideração num processo seletivo, num concurso público, e não é só saber se você pode trabalhar armado, até porque nem todo policial trabalha armado, pessoal, nem todo, não é só isso que importa, tá? Então tira um pouquinho isso da cabeça, a gente falou disso no vídeo anterior, sobre o exame psicológico, tira um pouquinho dessa ideia de trabalhar armado, tá? De combatente, não é isso que a polícia está procurando aqui. Bom, então vamos lá, é irrelevante questão de multa de trânsito? Não, muito pelo contrário, é extremamente importante avaliar sua conduta no trânsito, isso é extremamente importante. E o edital é claro, ele prevê reprovação por duas situações. A primeira delas são aquelas pessoas que têm o hábito de infringir o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Ou seja, toma multa pra caramba, aquele cara que não consegue ficar sem tomar multa. Ele toma uma de sinal vermelho aqui, ele toma de excesso de velocidade ali, ele toma uma de zona azul, rodízio, sabe? Vai tomando tudo quanto é multa, que imagina, o cara não tá nem aí para o Código de Trânsito Brasileiro. Tem que tomar cuidado, tem que respeitar as leis de trânsito, pessoal. Então, quando isso se torna um hábito, quando você toma muitas multas,
pode sim ser prejudicial para você. Leandro, até quantas multas eu posso tomar? Tem turma que quer saber assim, né? Matemático o negócio, né? Tem uma tabela, né? Que nem no teste físico. Olha, se você tomar 2 graves, uma média, uma leve, você passa. Se você tomar... Não existe isso. Não existe. Vou voltar a fita e vou falar de novo para vocês. Investigação social não é matemática. É uma questão que vai depender do quê? Interpretação. De quem? Do policial que vai fazer a sua investigação. Se ele vê o seu caso e falar, infelizmente, no meu entendimento, esse cara não serve, ele te reprova. Ah, não é justo. Recorra, vai na justiça, mas você vai reprovar. O que eu quero te explicar é isso, tá? Eu não tô aqui para discutir o que é justo e o que não é justo. Tô aqui para te alertar. Você é candidato. Você quer passar, não quer? Eu acredito que o que você quer é ser aprovado. E eu tô aqui para tentar te ajudar a fazer isso. Não é para falar para você se é justo, se eu concordo. Não é isso. Eu quero tentar te mostrar o caminho, tá? Então, reprova, tá? Habitual e infringir o Código de Trânsito Brasileiro, reprova. É um motivo previsto no edital, certo? Não existe uma tabela, tá? Então, o que é considerado hábito vai depender do ponto de vista do policial. Ele pode considerar que, por exemplo, você tem 3 multas por velocidade, para mim isso é hábito, eu vou te reprovar. Enquanto talvez outro que tomou 3 multas passe. Não dá para saber. Vai depender da interpretação dele. Não existe uma tabela para isso. Tudo bem, pessoal? O outro motivo, o que é muito mais grave, mais difícil de conseguir passar, é quando você comete infrações que coloquem em risco a vida de terceiros. Leandro, um excesso de velocidade é considerado uma infração que coloca em risco a vida de terceiros? Depende. Se você está numa avenida com limite de 60 km por hora, você passa a 70. É óbvio, né, gente? É o bom senso. O policial não vai te reprovar alegando que isso daí coloca em risco a vida de terceiros. Foi um erro seu, você pagou por isso, através de multa, foi penalizado com a pontuação na sua carteira, mas não foi algo a ponto também de justificar uma eliminação num concurso público, impedir você de assinar posse num cargo público. Também não é para tanto. Agora, se você passou numa via onde o limite era 60 km por hora e você tomou uma multa passando ali a 180, possivelmente você estava tirando racha, você estava... já não foge da nossa realidade. Não tem nem como entender o que estava acontecendo ali. Nesse caso, claramente, você assumiu o risco de matar alguém, né? Essa via, é impossível você andar com segurança na velocidade que você passou, meu amigo. Você assumiu sim o risco de tirar a vida de uma pessoa, de um inocente, de um pedestre, de um ciclista ou de uma pessoa que estava dentro de um outro carro, e isso pode sim ser considerado, né, motivo de reprovação na investigação social, baseado nesse item previsto ali no edital. Novamente eu vou falar para você, existe uma tabela? Esses dele, velocidade acima de 20%, Leandro, acima de 30%, esquece a porcentagem, esquece. É interpretação, é o que o policial entender. Não dá para saber o que vai passar na cabeça do cara, não dá para saber isso, tá, pessoal? Então, é questão de bom senso. Qual é a melhor pessoa para responder isso? Você. Não é você que tomou a multa? Eu te pergunto, você colocou em risco a vida de alguém? Você tem que saber, é você que estava no volante, meu amigo. Você colocou em risco a vida de alguém? Se você está na dúvida, começou a ficar perigoso. Porque você mesmo sabe que você fez uma imprudência séria. Você mesmo sabe que você arriscou a vida de outras pessoas. Se o policial sacar isso também, você está fora. E você há de concordar comigo que o policial não está tão errado, porque você mesmo percebe que o que você fez foi errado, você fez besteira, tá? Então, a melhor pessoa para responder essa pergunta é o próprio candidato. Agora, se você está falando, não, Leandro, não foi, cara, foi falta de atenção, passei um pouquinho acima, beleza, fica tranquilo. O policial vai entender isso. Tenho certeza que o policial vai usar um bom senso e ele vai ter essa mesma interpretação que você tem e não vai estar te reprovando, alegando que você colocou em risco a vida de terceiro. Eu já vou concluir o assunto com uma coisa. Lei seca, tá fora. Sem chance. Leandro, mas foi só uma vez? Tá fora. Leandro, mas não foi assim considerado crime? Tá fora. Não importa. Foi parado na lei seca, meu amigo, dirigindo, sob efeito de álcool. Olha, você tem que ser o cara mais sortudo do mundo para você conseguir ser aprovado. É mais fácil, acho que você ganhar na Mega Sena do que você ser aprovado. Você só vai conseguir entrar, talvez, com uma ação judicial, mesmo assim, você vai precisar de muita sorte, tá? Porque é uma das infrações de trânsito que são consideradas mais perigosas por parte da investigação social, é você dirigir sob efeito de álcool. Então, isso, infelizmente, não quero te desanimar, mas eu tenho que ser sincero e transparente com você. Infelizmente, vai te reprovar no concurso e vai impedir que você seja um policial militar, independente de quanto tempo isso aconteceu. Polícia militar, ela não se apega a prazo não, tá, pessoal? Ah, mas já faz mais de 2 anos, faz mais de 3 anos, não importa, tá? Pode fazer 10. Então, a polícia militar, ela não se apega a prazo. Infelizmente, as suas chances de ser considerado aprovado na polícia militar são mínimas.
aprovado. Agora, como eu te disse, se você reprovar e entrar na justiça é outra história. Lá você debate, você tenta argumentar com o juiz e tenta ver se o juiz concede para você uma liminar para que você consiga ser aprovado e ser imposto do cargo. É outra história. A gente está falando de ser aprovado de uma forma normal, de uma forma natural. Essa aprovação ela não acontece porque realmente dirigir sob efeito de álcool é considerado extremamente grave pela Polícia Militar, porque não tem como a gente dizer, né, pessoal? Você colocou em risco a vida de várias pessoas ao dirigir sob efeito de álcool e isso, inevitavelmente, vai te reprovar na investigação social. Bom, a gente já falou sobre o básico a respeito dessas partes de multa. Agora tem uma dúvida que é muito importante. Leandro, tomei uma multa, certo? A multa tá lá, recebi a pontuação, recebi a multa em casa. Preciso pagar essa multa? Eu recomendo que sim, não é regra. Isso não é regra, tá? Mas eu recomendo que você pague. Sabe por quê? Um outro motivo de reprovação na investigação social, se a gente der uma olhada, vou mostrar na tela também para vocês aí no edital, porque tem muita gente que acha que também não pode, isso não existe, é irrelevante, a turminha do irrelevante de novo. Né? Então vou mostrar no edital, acho que é legal mostrar assim, no papel, tá no documento, tá no edital. Candidatos em situação de inadimplentes é motivo de reprovação. O que é estar em situação de inadimplente, Leandro? Tá com o nome no Serasa, no SPC? Não, estar em situação de inadimplente tá devendo. Independente disso constar no SPC, disso constar no Serasa, ou de você está devendo aquela continha que você deixou pendurada lá na padaria da esquina. Tanto faz. Você está em situação de inadimplente. Se a polícia descobrir, ela pode te reprovar. Então, quando você está em situação de inadimplente, você pode reprovar. Leandro, todo mundo que tem nome sujo reprova? Não. Geralmente essa reprovação ela acontece quando essa dívida ela é proveniente de fraude, que aí é óbvio, ou má fé. E é aí que a gente chega no X da questão. O que é má fé? Tem muito vídeo que roda pela internet dizendo, fica tranquilo, tudo muito fácil. Tem muita gente, a turminha gosta de falar que é tudo fácil, né? Tão fácil assim, é maravilhoso, né? E porque só reprova quando é má fé. Tá, e o que é uma dívida proveniente de má fé? O que exatamente significa isso? Quando o policial da investigação social vai interpretar que a sua dívida é por causa de má fé? Você sabe exatamente o que ele vai levar em consideração? Fraude é uma coisa. Fraude acho que todo mundo tem, né? Enfim, é algo mais claro, talvez, de você distinguir o que foi fraude e o que não foi. E a má fé? Quando que você realmente garante, né, que o policial não vai achar que a sua dívida é por má fé? Eu vou te dar um exemplo. Você tomou uma multa. Foi culpa sua. Não adianta você querer culpar o CT. Ah, o CT tava de mau humor. Não, é você que tava sem cinto, meu amigo. Aí a culpa é do CT. Ele acordou de mau humor. E te multou. Ele que tá errado, vamos punir ele, então vamos exonerar, vamos entrar com... né? Porque é absurdo um negócio desse. Realmente é um absurdo. Isso não existe. O erro foi seu. O erro foi seu. Você tomou a multa. Você vai levar a pontuação e você pague essa multa. Você sabia das regras. Se você descumpriu, o problema é seu. Você assumiu o risco. Agora, arque com as consequências e ponto final. Não tem o que se discutir. Concorda comigo? Beleza. A multa chegou na sua casa e você não paga. Por que você não pagou? Leandro, eu não preciso pagar ela agora. Eu só pago ela na hora que eu for renovar a documentação do carro. Quem disse isso? Multa não tem uma data de vencimento? Olha lá, é um boleto, normal, como qualquer outro. Tem uma data de vencimento. Se você não paga até a data de vencimento, você está em situação de inadimplente, meu amigo. Você está devendo. Para quê? Para o governo. Você está devendo, você não pagou. A multa venceu. Isso não vai impedir você andar com o seu carro, né? Teoricamente, você vai conseguir continuar utilizando o seu carro sem nenhum transtorno. Mas você está em situação de inadimplente. A multa venceu, você não pagou o boleto. Está em situação de inadimplente. E por que você não pagou o boleto? Se você estiver desempregado, numa situação enroscada, aí é outra história. Você talvez consiga até justificar o porquê que você não pagou. Mas na maioria dos casos não é assim que funciona. Na maioria dos casos, o bonitinho tá lá, empregado, recebendo salário, tá gastando às vezes dinheiro ali, fazendo um churrasquinho com os amigos, indo pra barzinho, tomando cervejinha. Ou seja, o problema não é o dinheiro, às vezes para pagar os 90, 120, 140, 200 reais da multa. O problema é que ele simplesmente não acha algo tão importante para pagar agora. Pensa comigo, isso é má fé ou não é? Eu vou te falar por mim, na minha opinião, isso é má fé. Você não está pagando porque você não quer. Você tem condições de pagar essa pendência que você tem com o governo. Você tem dinheiro para isso. Mas você não paga por motivos pessoais seu, porque você julga não ser importante nesse momento. Você não honrou com esse compromisso financeiro porque você não quis. Isso, para mim, pode caracterizar má fé. Eu não estou dizendo que eu, Leandro Fajã, iria reprovar candidato nessa situação. Estou dizendo se eu fosse um policial da investigação social, poderia ter essa interpretação. É importante vocês entenderem isso. Então, pessoal, é importante vocês saberem que, novamente, eu vou reforçar, não é matemática.
não tem uma tabela, não tem algo bonitinho desenhado. Depende da interpretação do policial que vai fazer a sua investigação. Se esse cara tivesse entendimento no exemplo que eu te dei agora, como se fosse eu, você está reprovado, tá? Então, pessoal, o má-fé não é aquele candidato que entra numa loja, compra a loja inteira no carnê e estoura o nome. Isso seria uma fraude, né? Agora, o má-fé não é necessariamente esses golpes que a turma aplica na praça, no comércio. O má-fé é quando você deixa de honrar o seu compromisso financeiro, seja pelo motivo que for, sendo que você tem condições. Você tem condições de honrar aquilo, mas não paga. Isso pode ser considerado má fé e você pode reprovar. Cuidado, por isso que eu recomendo que você pague as suas multas. Leandro, eu tenho um amigo que fez para a Polícia Militar, foi para a investigação social, ele tinha multa, ele não pagou as multas, ele deixou para pagar a multa só na hora que ele fosse fazer o licenciamento do carro, e esse cara passou. Você está mentindo para mim, porque ele passou normalmente. Pessoal, não é matemática. Do mesmo jeito que eu estou dizendo para vocês, que não tem algo extremamente detalhado sobre o que é má-fé, não tem algo extremamente detalhado sobre o que não é. Enfim, talvez o policial que pega o seu caso entenda que é má-fé e te reprove, mas talvez o policial entenda que não tem problema, que é só uma multa. Ele talvez tenha o mesmo entendimento que o seu. Não, o cara pode pagar na hora do licenciamento. Para mim isso não é problema. Vai depender do que ele decidir. A minha pergunta é muito simples. Você quer correr o risco? Simples, é só isso que eu te pergunto. Você está afim de correr o risco? Perder o concurso por conta disso? Ou é melhor você ir lá pagar a multa e ficar de consciência tranquila? Aí a decisão é sua. É você que escolhe isso. Tudo bem? Então eu recomendo você pagar a multa. A gente já falou então sobre questões de multa de trânsito, reprovação quando é hábito, reprovação quando você coloca em risco a vida de terceiros e a questão de pagar essa multa. Como eu falei de pagar a multa, a gente entra no assunto nome sujo. Expliquei para vocês que o nome sujo reprova geralmente por fraude ou quando é má-fé. Esse má-fé é o grande problema. O que é ou não considerado má-fé? Leandro, esqueceram um pouco a multa. Estou devendo para empresas privadas, para banco, isso e aquilo. Vou reprovar? Depende. Vamos novamente falar como eu falei na multa. Depende da interpretação do policial. Se ele entender que essa dívida sua é má-fé, se ele entender que você tem condições de pagar e não está fazendo isso por motivo próprio, porque ao invés de pagar a dívida você prefere fazer uma viagem para a praia, ele pode sim te reprovar. Agora, se ele vai fazer isso, aí eu já não posso te responder. Vai depender do que o policial da investigação social entender sobre o seu caso específico. Leandro, como que eu coloco isso no formulário para tentar convencer ele que não é má fé? Como que eu faço isso? Aí cada caso é um caso, depende qual é a dívida, de quando é essa dívida, para quantas empresas você deve, por que você não está pagando. Pessoal, é assunto, cada um vai ser de uma forma diferente, não tem uma regra geral, universal. A investigação social não é tão simples assim, faça isso que você passa, não é assim que funciona. Então cada caso é um caso. Importante você saber que dívidas podem te reprovar no concurso da Polícia Militar. Para finalizar esse assunto, tem a turminha dos irrelevantes. Leandro, isso é ilegal. Isso é contra a nossa Constituição. Polícia Militar não pode... Pessoal, não estou aqui para discutir se fere ou não fere a Constituição, se é ou se não é. Não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para te mostrar o quê? O edital prevê reprovação por isso. A Polícia Militar, todo ano, reprova por isso. Você é candidato. Você quer o quê? Discutir Constituição ou você quer ser aprovado? Ponto final. Porque, infelizmente, ferindo ou não ferindo a Constituição, você não importa. Está no edital e a polícia vai reprovar. Quem não estiver feliz vai ter que gastar dinheiro com advogado entrando na justiça. Vale a pena? Tem candidato que eu não sei o que passa na cabeça. O cara é tão teimoso que ele prefere reprovar, pagar advogado, gastar 4 mil reais, 5, 6, dependendo do advogado, brigar na justiça só para falar que estava certo. Enquanto o outro, sabe o que faz? Vou correr o risco disso não, eu vou lá, pago a multa, é R$90, mas eu vou lá pagar, pago ela, acabou. Pego o meu apto, entro para a polícia e acabou. Qual caminho você prefere? Você escolhe. Não estou aqui para discutir se eu concordo, se eu discordo com a Polícia Militar. Se eu tivesse que escolher um lado, é claro, eu trabalho muito com candidatos hoje em dia. Eu escolheria o lado do candidato, eu defendo o candidato. Eu acho que o candidato é a parte mais frágil nessa história toda. Mas, infelizmente, pessoal, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é tentar alertar o candidato para ele evitar uma reprovação e não discutir se isso fere a Constituição, se não fere. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Não vai nem te ajudar, nem te atrapalhar em absolutamente nada. Então não é esse o nosso objetivo, não é esse o foco do vídeo. Eu quero apenas te alertar. Tá no edital e a polícia vai reprovar. Ponto final. Então eu espero que você tome os devidos cuidados para evitar uma reprovação. Porque talvez você até consiga na justiça provar para um juiz que é abusivo,
que não faz sentido, que você tem direito de assinar posse e talvez você ganhe, você consiga, através de um juiz, entrar para a polícia. Só que quanto você perdeu de tempo e dinheiro para conseguir isso? Valeu a pena? Não era mais fácil, às vezes, ter feito um acordo, resolvido a dívida? Às vezes o que o candidato gasta, sem brincadeira, às vezes o que o candidato gasta de advogado é mais dinheiro do que ele devia às vezes, para uma empresa. Era mais fácil ele ter pagado a dívida. Pronto, resolvi o problema. Às vezes o candidato deve 1.500 para um banco. Não vou pagar a dívida de 1.500. Reprova, ele paga 4 para um advogado e continua devendo 1.500 para o banco. Dá para entender um negócio desse? É um negócio doido. Então você tem que saber traçar a sua estratégia. Qual é o seu objetivo? Ser policial militar, ser aprovado. Trace a melhor estratégia para você. Cada candidato é uma estratégia diferente. Leandro, eu devo 50 mil para um banco. É outra história. Talvez a melhor estratégia para você seja reprovar e realmente entrar através da justiça, através de um advogado. Você gasta, às vezes, 10% do valor da sua dívida e consegue entrar por lá. Isso não vai te isentar da sua dívida. Você continua com o problema da dívida. Mas, parcialmente, você resolveu pelo menos um problema. Conseguiu garantir sua vaga no concurso. Então, cada caso é um caso. Isso vai muito além. Não tem como a gente ajudar, infelizmente, prever todas as situações através aqui desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas orientações básicas. Agora, pera um pouquinho, não sai do vídeo ainda, porque nesse final do vídeo eu quero falar uma coisa com vocês que é extremamente importante. O que eu queria falar para vocês é o quê? Eu tô recebendo muitas mensagens de alunos comentando: Leandro, tem um conhecido meu da minha turma que não fez o cursinho, porque quem faz o cursinho com a gente, tá, pessoal? Vocês já viram falar nos outros vídeos, enfim. Eles têm a preparação para todas as etapas, inclusive a investigação social. E aí muitas vezes eles mandam mensagem falando: tem um colega meu que não fez o cursinho, né, no site, não se preparou pelo site, está perdido na etapa de investigação social. Tem como fazer alguma coisa? E até então a gente não tem um curso para investigação social, não tem. Só era orientado nessa etapa quem era aluno do site, mas pô, o cara já está na etapa final, já passou em tudo. Também não é justo, né, ele fazer um curso, pagar pelo curso completo para tudo, sendo que ele já está na etapa final. Né, a etapa mais perigosa, que era o psicológico, ele já passou. Então, nesse caso, realmente não há necessidade. Por isso, a partir dessa semana, a gente acabou criando um cursinho específico só para a etapa de investigação social, que é para esses candidatos que já passaram pelo psicológico, já passou por esse risco, e aí precisa apenas dessa orientação final, essa orientação básica nessa última etapa do concurso. Lembrando que se você ainda não passou pelo psicológico, você até pode comprar a preparação só para IS, mas eu não recomendo, porque a etapa mais difícil é o exame psicológico. Não faz nenhum sentido você arriscar reprovar no exame psicológico, que é o mais perigoso, é onde mais reprova, nem se compara a reprovação do psicológico com a reprovação da investigação social. Então é indicado você fazer a preparação completa no site. Até porque você não paga nada agora, já falei nos outros vídeos. No site você vai lá, faz o cadastro e se prepara. Reprovou, seu custo é zero. Você só paga se você entrar para a polícia. Então isso te ajuda muito. Agora, digamos que você já passou pelo psicológico, tá? E tá perdido na etapa de investigação social. Quer ajuda só para investigação social? Nessa semana a gente criou esse cursinho específico só para etapa de investigação social. Como é que funciona? Você vai entrar no site, vai fazer o cadastro, vai fazer a compra do cursinho, seu acesso vai ser liberado. Primeiro passo, você vai assistir videoaulas, temos videoaulas específicas sobre a investigação social. Lembrando que essa orientação, pessoal, essa assessoria que a gente oferece, ela é tanto para investigação social como também para análise de documentos. Tá? São etapas diferentes, porém já vem incluso no mesmo pacote, tanto a investigação social como também a análise de documentos. A gente vai te orientar nessas duas etapas finais do concurso. Então você entra no site, vai lá, faz a compra do cursinho. Primeiro passo, assiste todas as videoaulas que vão ter lá no site. Assistiu as videoaulas, ali a gente vai te explicar sobre as documentações, as regras do edital, preenchimento do formulário, a gente vai estar dando vários exemplos do que pode, o que não pode, o que geralmente reprova, mas a gente entende que mesmo assim você vai ficar com algumas dúvidas referente ao preenchimento do formulário, alguns casos específicos, e todas essas dúvidas você vai poder esclarecer através do WhatsApp. Vai ter um WhatsApp exclusivo para atendimento de alunos, disponível lá no site Concurso PM, lá na área dos alunos. Você vai entrar em contato através daquele número, se identificar como aluno, passar lá o seu número de matrícula, e ali você vai ter todo o suporte na hora de preencher o seu formulário, na hora de pegar a sua documentação, na hora de esclarecer as suas dúvidas. Então é um serviço muito bacana, específico para quem já está na etapa final ali do concurso e não correr o risco de reprovar. Leandro, eu sei que tem muita gente que já faz isso, né? Tem muitos lugares, muitos advogados, muitas empresas que oferecem esse tipo de preparação, muitos policiais que oferecem esse tipo de preparação para investigação social. Então qual que é a diferença aí em fazer com o site Concurso PM e não buscar orientação nesses outros lugares que já possuem? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, que eu acho que é o que vai interessar para todo mundo: preço. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muitos lugares, tá, cobram por hora do atendimento. Por exemplo, Leandro, estou interessado em fazer uma assessoria de investigação social lá no fulano. Como é que funciona a cobrança?
por hora. Vou pagar R$ 100 a hora, vou pagar R$ 115 a hora, tá? E um atendimento de investigação social, geralmente, até porque a turminha costuma dar uma enrolada, geralmente vai durar de 3 a 4 horas. Você vai gastar mais de R$ 400 só nesse atendimento presencial. Outro problema, muitos lugares cobram caso dê certo. Ou seja, você vai pagar pela hora, 400 e pouco pela hora do atendimento que você recebeu e vai ter que assinar um contrato. Se você passar, você paga R$ 1.000, 1.200, 1.500. Se você não passar e reprovar, você perdeu só aqueles 400 e pouco ali. Ou seja, no final você vai gastar um valor bem alto para receber essa orientação só para a etapa de investigação social. O site Concurso PM, pessoal, ele entende que essa etapa final ela é uma etapa mais simples, mais tranquila, né? Então não faz sentido o candidato ele acabar desembolsando um valor tão alto. Então, nesse caso, você paga apenas um valor inicial. Vai ter um valor fechado, que vai estar disponível lá no site. Eu não vou falar aqui porque ainda não tenho exatamente essa informação de cabeça, tem que ver depois lá no site, quando o pessoal liberar. Quando você estiver vendo esse vídeo, já vai estar liberado, tá? No momento que eu estou gravando, ainda não está. Por isso que eu não vou passar mais informações detalhadas para não falar nada errado. Mas quando esse vídeo for postado, aí sim já vai estar disponível lá no site o serviço para investigação social, assessoria para investigação social. Você entra lá e vê lá o preço, como é que funciona, tudo certinho. Mas o que eu já posso te adiantar é o quê? Você vai pagar só o valor do curso fechado. Vou chutar um valor aqui, por exemplo. Você vai lá e vai pagar R$ 300. 250, tá? Pagou lá, 250, Leandro. Acabou. Se você entrar pra polícia, você não paga mais nada. Leandro, e se eu precisar de 2, 3, 4 horas de... Não importa, tá? Leandro, eu tirei uma dúvida agora. Amanhã eu lembrei que esqueci de perguntar uma coisa. Vou ter que ser atendido novamente. Vou ter que pagar mais. Você não paga mais nada. Você paga uma única vez o valor que vai ser cobrado. E acabou. Todas as dúvidas que você tiver, você vai tirando, tá? Então isso é uma vantagem, porque muitas vezes você faz esse seu tipo de assessoria. Imagina você ir lá, por exemplo, sentar lá na mesinha, ficar 3 horas, pagar esse valor. Quando você sai, você lembra, nossa, esqueci de perguntar aquilo que eu tinha. Volta, mais 1 hora. Aí você vai, no dia seguinte aparece uma nova dúvida, volta, mais 1 hora. Vai fazendo as contas, quanto que você vai gastar. E se você entrar, mais 1.000, 1.200, 1.500, então você acaba tendo um custo muito excessivo, tá? Então essa é a primeira vantagem de você fazer assessoria lá no site Concurso PM que eu recomendo para você. Leandro, você está querendo vender? É claro que eu quero vender, é o meu trabalho vender, mas eu vendo qualidade, eu vendo uma coisa que tenho certeza vai te ajudar, vai te colocar na polícia militar e você não vai reclamar, meu amigo. Eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o trabalho, com o atendimento, com todo o suporte que a gente vai estar te oferecendo e vai valer muito a pena. Eu te garanto isso, porque, como eu disse, tenho mais de 2.000 alunos e ninguém reclama do trabalho que a gente faz, do suporte que a gente oferece para o psicológico, para a investigação, é realmente fantástico e eu tenho certeza que você vai ser mais um ali dos nossos alunos que vai ser beneficiado com isso e vai gostar muito de todo o suporte que a gente vai te oferecer. Outro ponto, para falar para vocês o porquê que realmente o serviço que a gente oferece tem uma certa vantagem para o candidato, é que a gente sabe na prática o que acontece na polícia militar. Eu, por exemplo, já fui policial militar, pessoal, tá? Eu já passei. O que você está fazendo agora? Preencher formuláriozinho. Eu já fiz. Eu já fui lá dentro, eu já passei por tudo isso. Sei como é que funciona na prática. Eu conheço um monte de policiais, por exemplo, que fazem investigação social, que trabalham com isso, sabe? A gente sabe exatamente o que é importante para a polícia militar. Leandro, você está dizendo que você conhece o pessoal lá do P2, você está dizendo que você consegue... Não existe isso, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Não existe isso de empurrãozinho não, pessoal. Pelo amor de Deus, você nem precisa disso. Isso não existe. Até porque o policial que faz a sua investigação, informação que talvez você não saiba, não é ele que dá resultado, ele opina. O cara que faz a sua investigação em campo, ele opina pelo seu resultado. A palavra final não é dele. Tá? Então nem adianta você falar, eu conheço o cara que é do P2, que vai fazer a minha investigação na minha cidade. Tô garantido? Não, porque não é ele que dá o resultado. Tá? Ele opina pelo resultado. Ele junta tudo aquilo, põe no envelope e manda para cá para São Paulo. Aqui que vai ser dado a palavra final. Então aqui, meu amigo, você já não tem mais benefício nenhum, não tem mais vantagem nenhuma. Leandro, é muito comum resultado final vir diferente da opinião do policial em campo. É mais comum do que você imagina. É o que mais acontece. O cara opinar favoravelmente pela aprovação, chega aqui o pessoal reprova. É o que mais acontece, porque para ele não tinha nada demais. Mas para o pessoal daqui já pode ser que seja algo grave. Então eles vão lá e eles reprovam. Então tudo isso é importante você entender. Então tira essa ideia da cabeça. O que eu quero dizer para você é que eu sei na prática o que realmente importa para a polícia militar. Não é aquele tipo de orientação de isso é irrelevante. Não, isso não importa. Rapaz, fica tranquilo que isso daí não dá problema. Cuidado. Então é importante você receber uma orientação de alguém que sabe exatamente como que é feito na prática lá dentro. Sabe? Como que é o atendimento que os candidatos têm. Eu sei que você, meu amigo, não vai ter oportunidade de ficar tirando dúvida lá na polícia. Se você conhecer alguém que já fez investigação social, pergunta para ele como é que foi no dia. Fala, meu amigo, deixa eu te perguntar, quando você foi na investigação social, a orientação num dia e a entrega numa semana depois,
Como é que é? Dá pra gente tirar as dúvidas com os policiais lá? Quando o pessoal levantava a mãozinha lá pra tirar a dúvida, era tranquilo? Ele vai te falar como é que é. Pergunta pra ele vai te explicar como é que é. Fica com dúvida lá no dia da polícia que você vai ver se você vai conseguir esclarecer. Então é isso que a gente quer evitar. A gente quer realmente te orientar para que você consiga chegar na polícia militar, entregar tudo certinho, preencher o seu formulário, conquistar a sua vaga e se tornar de fato ali um policial militar. Então essa é a segunda vantagem de você fazer assessoria com a gente, porque a gente sabe exatamente como que funciona, o que é de fato importante e vai te orientar para você ser aprovado, para você realmente não ter problema na hora de você passar por essa última etapa do concurso. Já está quase dentro da polícia, falta pouco, é reta final. Então vale a pena realmente você investir um pouquinho, fazer tudo da forma correta e garantir a sua vaga agora nessa reta final. Bom, além disso, só para finalizar o vídeo, vale informar vocês também que desde 2009 a gente trabalha orientando candidatos. Tem quase 10 anos que a gente só faz isso, só orienta candidatos para o concurso da Polícia Militar. E isso, com certeza, pessoal, é uma experiência gigantesca no que diz respeito a um concurso da Polícia Militar. Então, tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar e muito nessa reta final do seu concurso. Mais informações? Entra no site www.concursopm.com.br/IS. Leandro, tô na dúvida, não sei. Vai pesquisar. É a única coisa que eu te falo. Vai pesquisar, tá? Você quer fazer realmente uma assessoria para investigação social? Você viu que tem o site Concurso PM agora e você viu que tem também os escritórios de advocacia, tem um outro cursinho. Vai pesquisar, manda e-mail. Manda e-mail, manda WhatsApp, pergunta preço, pergunta qual que é a vantagem, o que eu ganho com vocês. Tira dúvida, meu amigo. Vai pesquisar. Eu tenho certeza que no final você não vai ter nem sombra de dúvidas. Você realmente vai entrar lá no nosso site, vai se preparar com a gente, vai gostar e vai ser aprovado. Eu espero que você consiga ser aprovado e se torne, de fato, ali um policial militar. Pessoal, é isso. Nosso vídeo já está chegando no final. Não sei se vocês perceberam, eu mudei um pouquinho. No começo do vídeo eu não falei nada sobre se inscrever, sobre clicar no botão gostei. Por quê? Alguns comentários, e eu realmente ouvi essas pessoas, pediram para não colocar isso no começo do vídeo. Fica muito cansativo começar o vídeo vendo esses tipos de instruções e a gente está aqui para atender quem? Vocês. Né? A gente faz esses vídeos para agradar a vocês. Então a gente quer ouvir a opinião de vocês, a gente quer saber o que está legal e o que não está, para fazer as mudanças, para fazer as melhorias e tornar o canal cada vez melhor. Por conta disso, eu não passei nada disso lá no começo. Já comecei falando direto sobre o conteúdo principal do nosso vídeo e agora, no final, é que eu vou fazer esses pedidos para vocês. Primeira coisa é que você se inscreva no nosso canal, só clicar no botão aqui embaixo para você se inscrever. No final do vídeo eu vou colocar um botão aqui na tela também, é só você clicar, o vídeo não é nem fechado, você clica no botão, se inscreve e aí todo vídeo novo que a gente postar você vai receber uma notificação aí, vai te ajudar muito também. Toda semana a gente posta um novo vídeo aqui no canal, tá? Além de você se inscrever, eu peço sempre um favor em todos os vídeos aos candidatos. Embaixo do vídeo tem esse botão gostei. Clica nesse botão, isso ajuda muito a gente, porque um dos critérios que o YouTube utiliza na hora de recomendar um vídeo para os usuários é quantos cliques esse vídeo recebeu no botão gostei. Aqueles vídeos que aparecem, sabe, na lateral, quando você está no site do YouTube, ou embaixo, né, quando você está usando o aplicativo, aqueles vídeos recomendados pelo YouTube, um dos critérios para o nosso vídeo aparecer ali é quantos cliques ele vai receber nesse botão gostei. Então ajuda a gente, clica aqui embaixo. No vídeo anterior, tinha dado um desafio ali da gente tentar bater a meta, né, dos 1000 cliques no botão gostei. Infelizmente, como eu havia previsto, seria muito difícil, pessoal. Não deu, mas eu fiquei muito feliz que a gente passou de 500 cliques, o que não é tarefa fácil, né? Quando eu olhei, nesse momento que eu estou gravando, o vídeo ainda estava em torno de 1.900 visualizações e tinha 500 cliques no botão gostei, o que para mim é fantástico. Uma a cada 4 pessoas clicou no botão e eu fiquei extremamente feliz com isso. Queria muito agradecer a cada um de vocês e pedir que vocês me ajudem também nesse vídeo. Terminou de assistir? Te ajudei? Não custa nada, gasta 2 segundos do seu tempo, clica aqui embaixo no botão gostei. Isso vai estar ajudando muito o trabalho que a gente faz aqui pelo YouTube. Pessoal, é isso. Acesse o site, então, concursopm.com.br/IS. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar o link também num botão que eu vou colocar aqui em cima na tela para vocês. Por último, o que eu quero falar para vocês é que vocês procurem aqui no canal outros vídeos que talvez seja sobre um tema que você tenha dúvida. Muita gente não faz isso. É muito comum, por exemplo, em um vídeo que nós postamos falando sobre tatuagens, o candidato mandar uma dúvida perguntando se é obrigatório o CNH. Leandro, eu preciso de CNH para fazer a prova? Já tem um vídeo que a gente fala de CNH e ele geralmente não viu. É muito importante que você dê uma olhada depois no canal, todos os vídeos que nós enviamos e procure por aqueles vídeos que talvez você tenha dúvida, seja um assunto do seu interesse. Óbvio, você não precisa assistir todos os vídeos que tem lá. Dá uma olhada.
Porque se você perceber um vídeo que seja de um assunto que você talvez não entende, que você tenha dúvida, aí sim é interessante você ir assistir. Como que você faz para procurar os vídeos que nós postamos? Dá uma olhada em todos os vídeos do nosso canal. Vou mostrar na tela para vocês. É muito simples. Seja do seu computador ou do seu celular, quando você estiver assistindo um vídeo nosso, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo aqui, logo abaixo do vídeo vai ter a nossa foto de perfil, o nome do nosso canal e algumas informações básicas, logo embaixo do vídeo. Se você clicar em cima do nome do nosso canal, o YouTube vai te enviar direto para o nosso canal, para a página do nosso canal. Quando você acessar a página do nosso canal, pode ser do computador ou do celular, não tem diferença. Você vai ter a primeira página, que é a página de início do canal, a página principal, e note que aqui em cima, a segunda página, é a página que contém todos os vídeos que nós enviamos. Clica nessa opção e aí você dá uma olhada em todos os vídeos que nós já postamos no YouTube. Tenho certeza que vai ter algum vídeo que vai te ajudar, que seja sobre um assunto que você tenha dúvida. Então é muito importante depois você vir aqui nesse vídeo, clicar, ir lá no nosso canal e dar uma olhadinha. Não custa nada, vale a pena dar uma olhada depois. Tenho certeza que vai ter algum vídeo que vai te ajudar e muito a conquistar a sua vaga na Polícia Militar. Então agora a gente está no final do vídeo. Vamos lá, vou colocar os botões aqui na tela para vocês e vou explicar cada um. Nesse lado aqui é o botão para você se inscrever. Pode clicar nele que o vídeo não é fechado. Clica nele agora, você se inscreve e o vídeo não vai nem fechar. Clicou? Maravilha. Aqui em cima é o botão para você acessar o site Concurso PM, na página da investigação social. Clica nele, vai lá no site. Tem um vídeo explicativo te passando todos os detalhes. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.